Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vamos ficar junto aí ao longo da nossa aula de hoje. Vamos ver qual é o nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, é Animals and Adjectives. Então, nós temos aí vocabulário sobre animais e também os adjetivos. E o nosso detalhamento, uso do vocabulário sobre Animals e Adjectives. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje, então, vai tratar de dois temas, que são os animals. Basicamente, nós estaremos falando e mostrando vocabulário sobre animais. Muitos, né, conhecidos, outros nem tanto. É importante que vocês já vão anotando aí essas palavrinhas novas, né, já que é um vocabulário que a gente utiliza com bastante frequência. E também nós vamos falar dos adjetivos, tá? Adjectives. É também uma classe gramatical, assim como os pronomes, assim como os substantivos, verbos, tá? O que é uma classe gramatical? É uma classificação que nós temos, né, que toda língua tem para qualificar e classificar cada uma dessas palavras, tá certo? Então, todas as palavras do idioma têm uma classificação. Os adjetivos, eles são uma classificação de palavras, umas das principais, tá? Que compõem os nomes. Basicamente, todas as classes gramaticais são divididas em duas. Nós temos verbos, que reinam absolutos, tá? Verbos, então, é uma classe que a gente trabalha só com eles, porque eles são extremamente importantes. E aí, todas as outras nós consideramos nomes, tá? Palavras nominais, ou assim, pode ser chamado dessa forma. Os adjetivos fazem parte, então, desses nomes. É uma classe gramatical das mais importantes. Talvez, eu arrisco dizer que seja a terceira. Primeiro o verbo, depois substantivos, depois nós temos os adjetivos. O que é um adjetivo? Né? Adjectives em língua inglesa, adjetivos em língua portuguesa. São palavras usadas para dar características, qualidades a um substantivo. Em resumo, gente, todas as qualidades, sejam boas ou ruins, atribuído a algo ou alguém, sempre são os adjetivos, tá certo? Então, tudo que qualifica, que dá qualidade boa ou ruim, é sempre um adjetivo. Uma informação importante, às vezes um substantivo ele pode ser utilizado como um adjetivo, ele pode estar qualificando, né, ou estar numa situação onde está qualificando um outro ser, aí ele é um adjetivo. Quando a gente fala de adjetivo, a gente olha sempre o contexto, né? A gente fala bastante sobre essa palavrinha, contexto, porque é dentro do contexto em que está sendo aplicado. Tem palavras, gente, que são classificadas mesmo como adjetivo. Por exemplo, a palavra bonito. É uma palavra de classificação adjetivo, que é sempre uma qualidade, né, atribuído a um indivíduo, a alguma coisa. Quando eu posso utilizar o bonito, por exemplo, para interpelar alguém, claro que de uma forma de brincadeira, ou então sério mesmo, essa palavra já não é mais um adjetivo, né? Ela é um substantivo, que eu estou chamando alguém, né? Então ele passa a ser um substantivo. Então, substantivo e adjetivo podem ser intercambiáveis a depender do contexto. Portanto, quando a gente fala assim, identifique o adjetivo tal, é sempre dentro daquele contexto onde ele está sendo empregado, tá? Existem palavras que são de origem mesmo adjetivos e outras palavras, né, que são palavras que são utilizadas como adjetivos a depender do contexto, da situação, tá certo? Essa é a principal característica, então, desses nomes. Em resumo, adjetivos são todas as qualidades. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo aqui, olha só. The graceful swan. Então, o cisne, o gracioso cisne, tá? O cheio de graça, o finalzinho full que nós aplicamos nas palavras, ele indica cheio de. Grace é cheio de graça, então, né? Aliás, grace é graça, full, cheio de. Então, cheio de graça, ou gracioso. Então, o gracioso cisne deslizou. A palavrinha glide é um verbo, tá? E ele indica deslizar, tá? No sentido de deslizar. Deslizou através do tranquil. Essa palavrinha relembra muito a palavra tranquilo e, de fato, ela tem esse significado, tá? Ela é uma palavra, então, cognata, ela se parece com outra que nós temos no idioma, que é tranquilo, e o significado é muito próximo ou semelhante, nesse caso aqui é o mesmo. Across the tranquil lake, através do lago tranquilo, ou do tranquilo lago, nesse caso não dá na língua portuguesa, mas na língua inglesa a gente fala sempre invertendo essas posições, tá? Captivating all who watched. Cativando, a palavra é captivating, então é cativando todos que o assistiam. Então, a tradução aqui. O gracioso cisne deslizou pela água, né, atravessando o tranquilo lago, ou lago tranquilo, cativando todos que ouviam, né, todos que estavam assistindo esse pouso dele ali.
é uma frase, então, que traz um adjetivo e um substantivo. Lembra que eu falei que o adjetivo qualifica um substantivo? Esse aqui é um exemplo. Swam é o cisne, né, um substantivo, e graceful é cheio de graça, gracioso, né, a tradução mais adequada nesse contexto aqui. Então, gracioso está dando uma qualidade a esse cisne. E essa é a principal característica dos adjetivos. Qualificar, dar uma qualidade, seja boa ou ruim, não importa, é sempre um adjetivo, tá certo? Então, swam é cisne, né, que é um substantivo, e graceful é uma qualidade atribuída a esse cisne, então, portanto, um adjetivo. Outro exemplo que nós temos aqui é o seguinte, olha só, nós vamos falar agora da baleia, vamos lá? Olha só, the whale is a heavy animal. Whale, então, é baleia, the whale is a heavy animal. O substantivo aqui, qual que é, gente? De quem que eu estou falando? Da baleia, certo? É o substantivo. Heavy animal quer dizer um animal pesado. Então, estou qualificando aqui, tá? Quando eu digo que a baleia é pesada, essa qualidade de ser pesada é atribuída a ela, a um substantivo, portanto, um adjetivo, tá? Heavy animal. Às vezes, não assim com muita frequência, mas às vezes nós encontramos mais de uma palavra com a mesma função de adjetivo. Não importa, né? Ele vai estar sempre qualificando de qualquer forma um substantivo. Por exemplo, aqui, baleia, né, eu tenho um animal pesado, eu tenho duas palavras nessa função de adjetivo. Mas o adjetivo em si é heavy, pesado, ok? Outro exemplo, the first lion roared mightily, asserting his dominance over the vast savanna. Então, o que está escrito aqui? O poderoso, né, o leão, né, o feroz leão, ele rugiu poderosamente, né, mostrando seu domínio sobre a savana, a vasta savana, tá? Essa palavrinha asserting aqui é no sentido de assegurando, mostrando, né, que ele é o mais poderoso, tá certo? Então, a first lion quer dizer o feroz, first é feroz, lion é o substantivo, né? E first, que é o seu adjetivo aqui, né? Ele está qualificando. Qual é a qualidade desse leão? É ser feroz, portanto, feroz é o adjetivo, porque está qualificando um substantivo, tá certo? A first lion roared mightily, asserting his dominance over the vast savanna. O leão feroz rugiu, né, poderosamente, cheio de poder, acertando, né, mostrando seu domínio sobre a vasta savana, tá certo? Assert, então, nesse sentido aqui, é mostrando, né, que ele é, de fato, o mais poderoso, né? Ele demonstrando isso, tá bom? Chama atenção para as duas palavrinhas em destaque, que são o substantivo e seu respectivo adjetivo. Então, first é um adjetivo relacionado a lion. Lion é o substantivo, first é o seu adjetivo, a sua qualidade, que é ser feroz. Ficou claro, gente? Repare, quando eu tenho um adjetivo, eu estou qualificando sempre um substantivo. Então, tem uma relação entre esses dois aqui, essas duas classes gramaticais. Vamos explorar um pouquinho mais esses exemplos aqui, olha só. Então, voltando, agora a gente vai trabalhar somente o substantivo e o adjetivo, né? Então, nós temos aí, repetindo, né, esses adjetivos. Graceful swam. Então, tenho aqui o adjetivo, né, que é uma qualidade, graceful. Grace é cheio de graça, né? Full, cheio de. Então, esse sufixo aqui indica cheio de. Então, é cheio de graça. A tradução literal seria, né, a tradução mais acertada seria gracioso. Swam é cisne, tá? Então, adjetivo é qualidade, substantivo aqui noun é substantivo, ok? Whale é o nosso substantivo, heavy animal, essa expressão aqui está sendo utilizado como adjetivo, embora o adjetivo seja esse aqui mesmo, heavy, pesado, tá? Cheio, no caso a baleia, né? Qualificando a baleia, que é o nosso substantivo, noun, adjective. A posição do adjetivo, gente, ela pode variar, tá? Via de regra, nós falamos nessa estrutura aqui, ó, o adjetivo sempre antes do substantivo. Normalmente aparece dessa forma, tá? Como é o exemplo aqui, ó, nosso terceiro exemplo. First lion, né, o feroz leão. First lion é o adjetivo e aqui o substantivo, tá? Repare nessa posição. Primeiro vem o adjetivo, depois
o substantivo. Essa é a estrutura, gente, mais utilizada, tá? Normalmente aparece nesse padrão. O que eu chamo a atenção aqui para vocês é nesse exemplo do meio, tá? Então tem o substantivo, e aqui repara que eu tenho mais de uma palavrinha, tá? Nessa função de adjetivo, tá certo? E repara que ele está um pouco distante, porque aqui eu tenho um verbo, tá? Eu tenho um verbo, então isso aqui seria um complemento, uma frase, né, que funciona como adjetivo. Por que tem essa situação aqui e o adjetivo não está logo ao lado da palavrinha, né, do substantivo whale, que é baleia? Porque aqui o is é um verbo de ligação, tá certo? Verbo de ligação liga sempre o sujeito à sua qualidade, que numa estrutura gramatical tem o nome de predicativo do sujeito, tá certo? Então esse exemplo, whale is a heavy animal, né? A baleia é um animal pesado. Eu tenho o substantivo whale, certo? Aí eu tenho um verbo de ligação que vai ligar esse sujeito a uma qualidade atribuída a esse sujeito, que na mais das vezes, né, pode vir com mais de uma palavra, tá certo? Nesse caso aqui a gente estaria falando de um predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade atribuída do sujeito, só que ele vem numa forma de frase, tá bom? Então o que a gente precisa memorizar quando a gente fala desses adjetivos? O adjetivo normalmente vem antes do substantivo. Essa maior parte das estruturas aparece dessa forma. Por exemplo, graceful swim, né? Swim, que é o cisne, né? Swim, cisne. Graceful vem antes, certo? Repararam? Adjetivo, graceful, depois o substantivo. Essa é a ordem que na mais das vezes aparece. Só que às vezes eu tenho uma frase, né? E aí o adjetivo vai estar depois do verbo de ligação. Verbo de ligação, o verbo to be, ele é um verbo de ligação, portanto ele vai ligar sujeito a uma qualidade desse sujeito, tá certo? Que a gente chama essa qualidade, né, depois do verbo, de predicativo do sujeito. Isso aqui, gente, é só para exemplificar e para deixar claro que a posição do adjetivo em relação ao substantivo é sempre antes. Mas ocorre que em algumas situações, especialmente depois do verbo to be, que é um exemplo de verbo de ligação, ele vem depois, então vem sujeito, né, no caso sujeito aqui, e é um substantivo, aí vem o verbo de ligação, e aí depois vem o predicativo do sujeito, que é a qualidade atribuída a esse sujeito, tá bom? Em situações como essa, aí o adjetivo vem depois do substantivo, tá bom? Mas no meio ali vai ter um verbo de ligação, ok? Via de regra, é adjetivo, substantivo, essa é a ordem, ok? Então, adjetivos e o uso, né, desses adjetivos. Eu tenho o verbo to be, mais adjective, mais noun. Essa é a ordem, né, que nós temos, nós apresentamos. Então, o verbo to be, gente, ele sempre vai fazer uma conexão entre o sujeito e aí uma qualidade atribuída a esse sujeito, né, esse substantivo. Olha aqui, ó. Lions are wild animals. Leões, né, leões são animais selvagens. Então, qual é a qualidade aqui, gente? Eu tenho o wild, né, que é selvagem, é uma qualidade, certo? E o meu substantivo, que também é sujeito, é lions. Lions are wild animals. Repararam que nessa posição aqui, gente, eu tenho o adjetivo depois do verbo e não ao lado do substantivo, aliás, antes do substantivo? É aquilo que eu acabei de falar. Quando eu tenho o verbo to be, né, ele vai estar ligando o substantivo, que vem na função, né, no contexto da frase como sujeito, a uma qualidade atribuída a ele. E aí no meio eu vou ter um verbo de ligação, que é o caso do verbo to be aqui, tá certo? Então, lions are wild. Os leões são selvagens, tá certo? Então, nesse caso, vem substantivo, adjetivo. O que contraria a ordem natural, né, que é sempre adjetivo, substantivo. Mas quando eu tenho um verbo de ligação, aí esse adjetivo assume a função de predicativo do sujeito, dentro, né, da análise sintática. Aí eu tenho, então, substantivo, verbo de ligação, uma qualidade atribuída a esse substantivo aqui, tá certo? É esse exemplo aqui clássico. Se não fosse esse exemplo aqui, o adjetivo viria antes do substantivo, ok? The pairs of shoes, o par de calçados, né, de sapatos, shoes, are new. Então, os pares de sapato é o nosso substantivo, né? Uma frase toda, aí todo o nosso sujeito. E aí, qual é a qualidade dos pares do sapato?
que eles são novos. Repare que eu tenho o adjetivo new, que é novo, tá? E aí ele está qualificando a palavrinha, né, que vem, o substantivo que vem antes, que são os pares, né, o par de sapato. A gente sempre utiliza pairs of shoes, pairs, porque são dois, né, sempre mais de um. Então, quando a gente fala em sapato, a gente fala de dois, a gente fala de um pé só, portanto, ele é plural, tá certo? Então, the pairs of shoes, o par de sapatos, são novos, tá certo? Repare que no meio, em branco, eu tenho o verbo to be, porque ele é um verbo de ligação, tá bom? Esse é mais um caso, né, que a gente já vem falando aqui, de situações onde o adjetivo vem depois do substantivo. E por último, the butterfly is light. A borboleta é leve. Borboleta é o nosso substantivo e o nosso sujeito da frase. Aí no meio eu tenho o verbo to be, que é o verbo de ligação, que vai ligar sujeito, substantivo, sujeito nesse caso também, a uma qualidade atribuída a ele, que nesse caso é ser leve. Butterfly is light. A borboleta é leve. Borboleta substantivo. Is é o verbo to be ali, né, o verbo de ligação. Light, a qualidade atribuída a esse substantivo aqui, butterfly. Ok? Então, relembrando, a posição do adjetivo em relação ao substantivo, via de regra, é antes. Então, eu tenho adjetivo, substantivo. Mas quando eu tenho um verbo de ligação, né, ele aparece dentro de um contexto onde eu tenho um verbo de ligação, aí eu vou ter substantivo, verbo de ligação e o adjetivo, que é sempre a qualidade, tá bom? Memorizaram isso? Adjetivo, substantivo, essa é a ordem. Mas se eu tiver um verbo de ligação, aí eu vou ter substantivo, verbo de ligação, adjetivo, tá certo? Vou mostrar para vocês agora alguns adjetivos curtos e a sua função oposta, né? O seu significado oposto também. Então, eu tenho aqui long, que é um verbo curto, né? Embora a tradução seja comprido, longo. Aí eu tenho o seu oposto, né? Short, curto. Long, longo, short, curto. New, novo. Old é o seu antônimo, né? A palavra ao contrário, né? Que tem o significado contrário. Velho, ok? Near, perto. Far, longe, distante, tá bom? E aqui eu tenho hot, que é quente. Cold, frio, gelado. Então aqui sempre os antônimos, tá? Quando eu falo em opposite, eu estou falando em palavras antônimas, né? Sinônimas são palavras que são iguais, antônimos são palavras que são diferentes. Então, o antônimo de longo é short. O antônimo de new vai ser old. O antônimo de near vai ser far, distante. E o antônimo de hot, que é quente, vai ser cold, frio ou gelado. Continuando. Eu tenho depois big, né? O seu antônimo é small, big é grande, small pequeno. Heavy, pesado. O seu antônimo é light, que é leve. Heavy, pesado. Light, leve. Good, bom, agradável, né? E o bad, que é o seu antônimo, é ruim, desagradável, tá certo? Big, grande. Small, pequeno. Heavy, pesado. Light, leve. Good, bom ou agradável. Bad, ruim e desagradável, tá certo? Mais adjetivos, só que agora relacionado a animals. Vamos ver? Anotem, tá, gente, todas essas palavrinhas novas, eles vão enriquecer o vocabulário de vocês. Adjectives about animals. Adjetivos sobre, né, relacionado a animais. Slow, lento. Fast, rápido. Slow, lento. Fast, rápido. Harmless, inofensivo. Harmless, inofensivo. Lembra da palavrinha iniciando com H, som de R? Então, harmless. Harmless, inofensivo. Dangerous, perigoso. Dangerous, perigoso. Domesticated, domesticado. Wild, selvagem, tá? Domesticated, então, é no sentido de doméstico, domesticado e tal. Wild, selvagem. Wild, selvagem. Herbivorous, herbívoro. Carnivorous, carnívoro, tá? São os dois antônimos ali. Herbivorous and carnivorous. Relacionado, então, são palavras cognatas, herbívoro e carnívoro, respectivamente, tá certo? Então, adjetivos aí relacionados aos animais, tá certo? Slow, fast, harmless, dangerous, domesticated, wild, herbivorous and carnivorous. São os nossos adjetivos relacionados a animais, ok?
Agora, gente, eu vou mostrar para vocês um pequeno VT aí com os animais e a pronúncia. Então, vão anotando aí, inclusive, a pronúncia desses animais aí, tá? É um vocabulário, só que só de animais. Tem alguns aí que vocês já conhecem, com certeza. Vamos lá? Snake, cobra. Rabbit, coelho. Butterfly, borboleta. Giant otter, ariranha. Manatee, peixe-boi. Horse, cavalo. Macaw, arara. Elephant, elefante. Frog, sapo. Lion, leão. Então, nesse short video, né, nesse vídeo bem curto aí, nós vimos uma lista de animais, né, que ampliou o vocabulário de vocês. Alguns já conhecem, né, elephant, lion, né, talvez vocês não lembrem ou não conheçam, manatee, por exemplo, que é peixe-boi, tá? Uma série de animais, snake, cobra, são animais que vocês com certeza já viram aí, pelo menos alguns deles em língua inglesa. Vou agora mostrar para vocês mais uma lista de animais, olha só, quais são os animais que nós temos aqui, animais agora domesticados, né, alguns deles. Então nós temos dog, cachorro, aí vou mostrando aí cat, gato também, vocês já conhecem, né? Cow, vaca, aí nós temos ox, boi, sloth, sloth é bicho preguiça, tá? Aí a pronúncia pode variar um pouquinho, mas eu uso sempre nesse sentido aqui de sloth, que é bicho preguiça. Turtle, tartaruga, jaguar é onça, ou jaguar também, né? E aí nós temos bird, que é pássaro, bird. Harpy, eagle, or hawk, é gavião real, tá? Tem essas duas possibilidades ali. Talvez o que mais seja utilizado seja hawk, que é gavião, tá certo? E sheep é ovelha, ovelha. Monkey é macaco. Alligator é jacaré, ou crocodilo, né? Jacaré, crocodilo, tá certo? Então, uma vez mais, harpy, eagle, hawk, sheep, monkey, alligator, né? São os animais aqui, tá certo? Alligator, monkey, sheep and harpy or hawk, que são, respectivamente, gavião real, ou, nesse caso aqui, as duas palavrinhas significam a mesma coisa, né? Hawk é gavião e harpy, eagle é gavião real, ok? Eu vou mostrar agora alguns exemplos, né? Algumas definições sobre animais, para a gente ver também a posição dos adjetivos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aquele vídeo, né? Uma vez mais, para vocês memorizarem aquela lista de animais, tá certo? Mas primeiro vamos ver aqui, what are the animals? Quais são os animais, né? Nessas duas frases aqui. Vamos ler juntos? Acompanhe e preste atenção como vocês conseguirão identificar o que está escrito aqui. Então, what are the animals? Quais são os animais? Então, eu tenho duas frases aqui com lacunas a serem preenchidas. Então, eu tenho aqui duas opções, elephants, né? Palavra que você já conhece, cheetah. Cheetah é o animal lá da África, né? Ele tem esse nome, né? Cheetah. Ele é o animal, inclusive, mais rápido, né, do mundo. Ele atinge a velocidade muito alta. E é um caçador. É como se fosse muito parecido. É leopardo, na verdade, né? Ele é o leopardo. Ele é muito rápido e tal, só que ele tem um pico de velocidade muito alto, mas ele cansa rápido, né? Uma das características desse animal. Então, esse animal, que a gente não sabe ainda qual é, a gente vai ver a descrição para identificar qual deles nós estamos falando, são. Então, esses animais aqui, ou elephants or cheetah, são gentle, gentis, gigantes. Gigantes, gentis. Então, aqui a gente já tem uma ideia, né, de qual dos animais nós estamos falando, né? Que um é pequeno, outro é grande. Qual que é gigante, né? Já fica bem evidente. Recognized for their intelligence, reconhecidos por suas inteligência, né, ou por a inteligência deles. Então, eles são gigantes gentis, reconhecido por sua inteligência. Strong social bonds, né, sua ligação, sua conexão social, né, eles são animais muito sociáveis dentro deles lá, né, do grupo deles.
And remarkable memory. Remarkable memory. Então, ele é inteligente, forte, suas características, né? A sua vida social ela é muito forte e reconhecido, né? Memorável memória. Então, ele tem uma grande memória. Tá certo? Qual desses animais eu estou falando? Só pode ser, né, gente? Elephants. Nós estamos falando, então, dos elefantes, tá certo? São animais inteligentes, gigantes, né? Gentis, fortes, e têm uma vida social muito desenvolvida e tem uma memória muito boa, né? Reconhecida, inclusive, por sua memória, tá certo? Remarkable memory é a definição aqui, então, de memória, né? Uma grande memória, então ele é reconhecido por sua memória, que é muito boa. E agora nós temos o seguinte, que pode ser o, a, os, as, né? Chameleon or cat, qual dos dois nós estaremos falando? Né? Ele é um fascinating, ele é fascinante, uma criatura fascinante, olha só. Adjetivo, substantivo. Fascinating creature. Essa é a ordem dos adjetivos em relação ao substantivo. Então, tem um adjetivo aqui e um substantivo aqui, que em inglês é noun. Tá certo? Essa é a ordem. Adjetivo antes do substantivo. Exceto quando tem o verbo to be, né? Então, famous, famoso. Famoso por sua habilidade de mudar, to change, mudar de cores, ok? And blend in its surroundings seamlessly. Aliás, então, nós estamos falando aqui, né, gente, quando mudança de cores já deixa bem claro, tá? And blend into its surroundings seamlessly. Essa é a expressão aqui. Então, ele é conhecido, né, por sua capacidade de mudar de cor, essa habilidade de mudar de cor, né, e a sua capacidade de se esconder mesmo, né, nos arredores ali, sem ser visto, tá certo? Ele vai se camuflar, né? Essa é a definição. Ele vai ficar camuflado, então, no meio onde ele está. Obviamente, nós estamos falando do camaleão, tá certo? Então, esses são os dois animais que nós trabalhamos aqui, ok? Eu vou mostrar para vocês agora, uma vez mais, aquela lista de animais, né, que nós vimos, uma lista ali de animais, inclusive tem o peixe-boi, que é bem característico da nossa região. Prestem atenção, né, vão anotando, vão pronunciando, né, para vocês memorizarem aí como é que são esses animais em língua inglesa. Acompanhem. Snake, cobra. Rabbit, coelho. Butterfly, borboleta. Giant otter, ariranha. Manatee, peixe-boi. Horse, cavalo. Macaw, arara. Elephant, elefante. Frog, sapo. Lion, leão. Então, vimos aí uma vez mais, né, a lista de animais. E agora a gente vai ver uma lista de verbos que nós vimos aí, especialmente nessas últimas frases aí relacionadas a adjetivo e animais. Vamos ver? Então, a nossa verb list, nós temos lá naquele primeiro exemplo, nós tínhamos o verbo glide, que é o presente, o passado, já que ele é um verbo regular, glided, terminação ed é uma característica de verbos regulares. No passado ele tem terminação em ed. A tradução, deslizar, meaning quer dizer significado, tá? Tradução. E roar é rugir, roared é rugiu, né? No caso a gente está falando do leão. A tradução então é rugir, tá certo? Também é um verbo regular com terminação em ed, ok? Glide é deslizar, roar é rugir, tá certo? Dois verbos aí que nós vimos ao longo dos nossos dois exemplos. Gente, nós vimos então ao longo da nossa aula vários exemplos de animais, né, ampliando o nosso vocabulário, e também adjetivos e a sua função e posição em relação ao substantivo, que via de regra vem sempre antes, adjetivo, substantivo, exceto quando eu tenho um verbo de ligação, aí eu tenho o substantivo, o verbo de ligação e aí esse adjetivo relacionado a esse substantivo.
Espero ter ficado bastante claro, que vocês tenham aprendido aí e anotado também todo esse vocabulário acerca de animais, tá certo? E a gente vai ficando por aqui.